Pastor Jesus, irmãos, amém? Glória a Jesus. Mais uma noite, né, irmãos? Estamos reunidos. Isso é muito bom. Vamos orar um minuto, irmãos. Senhor Jesus, graças te dou e te agradeço por este culto, pela vida de cada irmão que aqui está, Senhor Jesus. Te agradeço pela vida daqueles que não vieram. Sei que o Senhor tem cuidado de cada um. Manifesta o teu poder, Senhor Jesus, a tua graça em nossas vidas. Que a tua palavra venha fluir grandemente em nosso ser. Venha surtir frutos, resultado, frutos que acompanham a salvação. Em nome de Senhor Jesus, nos ajude a ser a cada dia obedientes à tua voz, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Abre nossas Bíblias em 2 Coríntios, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 10. O versículo 3, irmãos. É, 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 3. Aqui o apóstolo Paulo está defendendo o ministério dele, né, irmãos? Não só dele, mas também dos outros que trabalhavam com ele. E no versículo 3 aqui ele fala algo importante para nós. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, diz assim, ó: porque andando na carne, não militamos segundo o que, irmãos? Segundo a carne. Então quer dizer, andando na carne, né? Tendo a carne, né, irmãos? Porque nós estamos nesse mundo aqui, estamos nesse corpo, temos essa vida terrena ainda, por um curto período de tempo, vai passar, irmãos. Fiquem sossegados que não vai durar mais que 100 anos. Vai passar. Então nós vivemos esse mundo com esse corpo. E aí, irmãos, nós estamos numa guerra, embora no corpo, né, irmãos? Embora nesse mundo nós não lutamos com armas carnais, nós lutamos com armas espirituais. Aí ele diz aqui, ó, versículo 4, ó: porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição do que, irmãos? Das fortalezas. Então, existem fortalezas, né, irmãos, que têm que ser destruídas, né? Devem ser destruídas fortalezas. E essas fortalezas, elas não se destroem com armas carnais, né? Só com armas espirituais. E aí diz aqui, ó, versículo 5: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência do que, irmãos? De Cristo. Então, o objetivo do apóstolo Paulo, assim como o objetivo de Timóteo, assim como o objetivo, né, de qualquer um que pregava a palavra e que prega até hoje, né, irmãos, a palavra da verdade, é conduzir as pessoas a quem, irmãos? A Cristo. Esse é o objetivo, irmãos. Esse é o objetivo, conduzir pessoas a Cristo. Não é conduzir a lugar nenhum, a homem nenhum, né? É a Cristo. Quando João Batista, surgiu uma questão, né? E falaram para ele, né, irmãos? Olha, aquele de quem você fala lá, ó, ele batiza muito mais pessoas do que você. Eles estão batizando muitas pessoas. Aí João Batista falou assim, olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua, né, irmãos? Que eu diminua. Aquele que é de cima, aquele que vem de cima, ele fala das coisas de cima. O que é da terra, fala das coisas da terra. Então ele deixou bem claro ali, irmãos, que ele estava conduzindo pessoas a Jesus. Ele estava conduzindo pessoas à salvação. Assim também o apóstolo Paulo, assim os outros apóstolos, né, conduziam pessoas a Cristo. Essa palavra que nós pregamos conduz pessoas a Cristo. Por isso que a palavra fala que nós temos que olhar para Ele, né, irmãos? Porque Ele é autor e consumador da fé. E aí diz aqui, ó, versículo 6, ó: estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a obediência de quem, irmãos? Agora é a nossa, né? A nossa obediência. Então não adianta, né, irmãos? Muitas vezes a gente falar que o mundo, né, é desobediente a Jesus, que o mundo está perdido, e está mesmo. O mundo é caído, as pessoas do mundo elas estão indo de mal a pior. Mas não adianta nós falarmos deles se nós, né, irmãos, não formos obedientes à verdade. Então nós temos que ser obedientes para quê? Para vingar toda desobediência, irmãos. Toda desobediência. Então, como que Jesus ele é glorificado, irmãos? Ele é glorificado quando nós somos obedientes. Quando que um pregador da palavra ele recebe honra?
Quando, irmãos? Quando que ele recebe glória? O pregador da palavra, ele recebe glória quando? Quando a igreja, irmãos, ela é edificada. Ele fica feliz. Por quê? Porque ele prega uma palavra que conduz as pessoas a Cristo e as pessoas estão mesmo. Elas estão indo em direção a Cristo. Então, quer glória maior que essa, irmãos? Não existe glória maior que essa, né? Então, a alegria daquele que ministra a palavra da verdade, a alegria daquele que faz qualquer coisa pela obra, é ver os irmãos firmes. A alegria é essa, não tem outra, irmãos. Não é financeiramente, não é nada disso, né? Não vai ser honrado de forma nenhuma, porque a palavra não permite. Mas vai ser honrado dessa forma aí. É a única honra que a pessoa recebe. Né? Quando as irmãs, por exemplo, as irmãs batalham e fazem as coisas pela obra, qual que é a alegria das irmãs? É ver os irmãos firmes. É a única alegria que nós temos, irmãos. Não tem outra. Né? Não tem outra. Ó, versículo 7. Ó. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isso consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa no nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para destruição, não me envergonharei. Para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. Então ele está defendendo aqui o ministério dele, por quê, irmãos? Porque ele escreveu uma outra carta, e nessa outra carta aí, a igreja ficou meio abalada, né, irmãos? A igreja, né, teve aquele problema lá daquele homem, né, que era adúltero, que era prostituto, né, irmãos? Que estava tendo relação com a esposa do seu pai, e aí ele dá uma ordem lá para a igreja tomar posição, tomar postura ali de cristão, e eles tomam, né, irmãos? Eles tomam. Então tudo isso aconteceu. E aí surgem outros aqui, né, irmãos? Outros que querem ter mais autoridade que ele, né? Em cima dos irmãos. E ele está defendendo aqui a autoridade dele, está defendendo o ministério dele. Mas fato é, irmãos, que as armas da nossa milícia, e essa arma é a arma que ele deixou para nós aqui, ó. As cartas que ele escreveu à igreja de Coríntios, as cartas que ele escreveu a Timóteo, a Tito, tudo isso está em nossas mãos hoje. São todas armas espirituais que nós temos para lutarmos. Então são as armas que nós temos hoje. É o que está escrito, é o que deixaram para nós aqui. É o que o Espírito Santo proporcionou para nós. Armas espirituais que combatem contra o quê? Fortalezas, irmãos. Fortalezas que existem dentro de mim, dentro dos irmãos, dentro das pessoas do mundo. Muitas coisas que constituem essa fortaleza aí, irmãos. Fortaleza que não deixa o quê, irmãos? Não quer deixar a palavra fluir. Não quer deixar Jesus fluir na vida da pessoa. É soberba, é altivez, é tudo isso, irmãos. É confiança em si mesmo, é amor próprio. É um monte de coisa aí que tem, irmãos, que existe. O ser humano é assim. O ser humano é cheio de coisa, irmãos. Cheio de coisa. E aí a palavra vem combatendo contra tudo isso, para quê? Para que Jesus consiga, né, irmãos, estar em cada um. Para que Jesus consiga, a sua obra, né, irmãos, fluir na vida do ser humano. Fluir na vida do ser humano. Então essa luta era na época de Paulo, essa luta é nos dias de hoje, e essa luta vai ser, irmãos, até a vinda de Jesus. Vamos ter essas armas aqui, espirituais, né, irmãos? Espirituais. Gálatas, irmãos. Gálatas capítulo 5. O versículo 16, irmãos. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Aqui diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências, a vontade da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da onde, irmãos? Então existe uma lei, né, irmãos? Uma lei, e a lei e a carne, né, tem tudo a ver, né, irmãos? E existe uma batalha da carne contra o Espírito. E o Espírito, irmãos, ele tem que prevalecer. E para o Espírito prevalecer, irmãos, qual que é a batalha? A batalha do Espírito. A batalha do Espírito é contra o quê? É contra, exatamente, as fortalezas que há, irmãos, no ser humano. Então a carne, a nossa carne, irmãos, ela gera em nós uma fortaleza tão grande, que aí existe essa batalha aqui, ó. O Espírito se opõe contra a carne e a carne contra o Espírito, para que a gente não faça o que quermos. Então vai ter hora que você vai estar querendo fazer a vontade da carne. E o Espírito vai estar ali, ó, operando para que você não venha fazer. E vai ter hora que você vai estar cheio de vigor e fervor e querendo servir a Jesus, e a carne vai batalhar contra você, contra o Espírito. Então, quando a palavra fala, né, andar em espírito e não cumprireis as vontades da carne, irmãos, a carne tem muita vontade. Então não adianta a pessoa dizer assim, eu sou espiritual e eu estou livre. Não, irmãos, lógico que não. Nós somos espirituais, mas nós temos que lutar cada dia para quê? Para ser obediente ao Espírito. Porque isso é de cada um, né, irmãos? Cada um de nós. Se nós não formos servos, né, servos de Jesus, nós vamos ser servos do diabo. Não tem jeito, irmãos. E aquele a quem você se coloca por servo para obedecer. E aí diz aqui, ó, versículo 18, né, ó. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. E aí tem aqui, ó, uma série de obras da carne, né, irmãos? Ó, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, aí sim. Então a carne, ela tem desejos, a carne, ela tem, irmãos, muitas coisas. Na carne existe isso daqui, ó. Essas vontades aqui, ó, dessas coisas aqui, irmãos. Desejo por essas coisas aqui, ó. E aí o fruto do Espírito, ó. Mas o fruto do Espírito, versículo 22, ó, é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, aí aqui vem a questão, irmãos, versículo 24. Então os que são de Cristo, ó, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então o nosso papel qual que é? Eu sei que existe uma batalha da carne contra o Espírito, eu sirvo ao Espírito. O que que eu tenho que fazer, irmãos? Todos os dias? Crucificar a carne. Crucificar a carne. É dizer para Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eu pergunto para os irmãos, eu tenho condições de crucificar a minha carne, irmãos? De mim mesmo? Os irmãos têm? Nós não temos, irmãos. Nós não temos essa capacidade. Nós não temos essa condição. Mas o desejo tem que estar em nós, irmãos. O desejo de seguir após Jesus tem que estar em nós. Então nós temos que buscar por isso daí. Cada um de nós. Cada um. E aí diz aqui, ó. Versículo 25, ó. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E aí é que está. Como que eu ando no Espírito? Eu ando no Espírito quando eu busco por essas coisas aqui, ó, pelo o fruto do Espírito, irmãos. O fruto do Espírito é composto por caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Eu tenho que buscar por essas coisas aqui para eu andar no Espírito. Eu estou buscando paz. Eu estou buscando ser longânimo. Eu estou buscando ser benigno. Eu estou buscando essas coisas aqui. Glória a Jesus. Se eu estou buscando por isso, irmãos, aquele que pede recebe. Aquele que bate se abre. Então nós buscando por isso daqui, a gente acaba crucificando as obras da carne. A gente acaba crucificando a prostituição, as impurezas, as lascívias, a idolatria, a feitiçaria, inimizade, porfia, emulações. Tem que ser crucificado tudo isso daí. A carne tem que ser crucificada. Essas coisas aqui. Então, a gente percebe quando essas coisas, irmãos, elas estão surgindo. E se nós não percebemos, é porque
o engano está grande. Mas se a gente não toma cuidado, se eu não tomo cuidado, essas coisas aqui começam a querer brotar de novo, irmãos. Porque nós temos a carne. A gente não está... A carne não foi abolida. Se a carne tivesse sido abolida, nós não teríamos problema nenhum. Mas a carne está aqui. Existe um desejo dentro de nós, lá no fundo, lá, irmãos. Lá no fundo. E se nós não mortificarmos isso todos os dias, ele brota. Ele brota. Você vê o cristão, 20 anos servindo a Jesus. 20 anos andando no Espírito. Se ele vacilar, ele volta a beber, ele volta a usar droga, ele volta a se prostituir. Ele volta. Por quê? Está dentro dele isso aí, irmãos. São as obras da carne. E elas se manifestam se você deixar. Isso é para qualquer um, para todos. Jesus saiu da glória, ele sendo Deus, ele saiu da glória e se fez homem. Quando ele se fez homem, irmãos, ele se sujeitou a isso. E o que ele fez? Ele vigiou todos os dias. Todos os dias ele vigiou, porque senão ele tinha caído nisso. Imagine Jesus na cruz, lá na cruz, com inveja daqueles que estavam lá, né, irmãos? Olha, esse povo tinha que estar aqui, não eu, né? Eu não tinha que estar aqui, esse povo tinha que estar aqui, eles são os pecadores, eu vim morrer por eles. Como que eu estou aqui sendo crucificado e eles estão aí zombando de mim? Já pensou se ele tem esse sentimento ali, irmãos? A nossa salvação estava perdida. Então ele não caiu nisso. Ele vigiou todos os dias. Ele orou, ele se entregou ao Pai, né, irmãos? E nos deu o exemplo. Então, o exemplo de Jesus é o maior que nós temos. O maior que nós temos. Né? Então, diz aqui versículo 25, ó, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Irmãos, a inveja, a palavra fala muito de inveja, irmãos. A inveja é terrível, viu, irmãos? Inveja é coisa que a pessoa às vezes fala assim, eu não sei o que é inveja. Já ouviu isso aí já? Eu não sei o que é inveja. O que ela está dizendo? Eu não tenho inveja de ninguém, né, irmãos? Eu não tenho inveja de ninguém. E aí quando pensa que não, a inveja está brotando na vida dela, de uma forma ou de outra. E essas coisas aqui, irmãos, ela vem de forma bem sutil, né? Todas essas obras da carne aqui, irmãos, as obras da carne, elas se manifestam na vida da pessoa, ela se manifesta para a pessoa de forma, muitas vezes, bonita, de forma boa. E quando a pessoa pensa que não, irmãos, entrou nesse laço, né, irmãos? É um laço. Romanos, irmãos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 16, irmãos. Diz assim, ó, Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para o que, irmãos? Para a justiça. Irmãos, se nós formos servos do pecado, qual vai ser o salário do pecado? A morte. E se nós formos servos da justiça, se nós formos obedientes, aqui a palavra diz, ó, não sabeis vós, versículo 16, né, ó, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então eu posso ser servo do pecado ou servo da obediência. Se eu for servo do pecado, o salário é a morte. E se eu for servo da obediência, qual é o salário, irmãos? Não tem salário. Essa que é a questão, irmãos. Não tem salário. A vida eterna não é salário. A vida eterna é um presente de Deus. A vida eterna é um dom. A vida eterna é o que Ele te dá. Ele te dá a vida eterna. Se você for obediente, né? Se você for servo da obediência, você vai estar em Cristo.
Glória a Jesus, você vai estar em Cristo. Mas a obediência não tem um salário. Não tem um salário. Porque ele venceu, irmãos, ele venceu a morte na cruz. Então não tinha outro que podia fazer o que ele fez. Só Jesus fez. E aí vem dizendo aqui, ó. Versículo 17, ó. Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedecesses de coração a forma de doutrina que fosses entregues, e libertados do pecado, fosses feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. A carne não é fraca, irmãos? É. Pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e sido feitos servos de Deus, tendes os vossos frutos para a santificação, e por fim, o que, irmãos? A vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é o dom gratuito, é o que Ele dá de graça para nós. Não é pela nossa obediência, irmãos. Se você for obediente a Jesus, você vai ser honrado por Jesus. Irmãos, a nossa herança está lá, irmãos, reservada para nós. Nós temos uma herança. Aquilo é certo já para todos aqueles que estiverem em Cristo. Só que, enquanto nós vivemos nesse mundo, irmãos, a palavra fala aqui, ó, quando nós vivíamos na carne, o nosso corpo, irmãos, servia ao pecado. A gente vivia para o pecado, a gente se esforçava. E que fruto nós tínhamos, irmãos? Hoje, nós nos envergonhamos daquilo que nós fazíamos e do resultado daquilo. Então, nós somos honrados demais por Jesus, irmãos. A obediência a Cristo faz de cada um de nós filhos de Deus. Então, nesse tempo presente, nós somos honrados demais por Ele. Aí os irmãos podem falar assim: ah, mas Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas era para ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Irmãos, imagine você viver num mundo que o diabo toma conta desse mundo. E o diabo, ele opera na vida de quem, irmãos? O diabo, ele opera na vida daqueles que servem a Jesus, que são fiéis a Jesus? Lógico que não, ele investe contra eles, contra nós. Ele investe, mas ele opera? Lógico que não, irmão. Se ele pudesse operar em nossas vidas, ele acabava conosco. Mas ele opera na vida daqueles que não servem a Jesus. Aqueles que são servos do pecado. Então, irmãos, quer recompensa maior que essa? De ser servo da obediência, ser servo de Jesus e viver nesse mundo que o diabo toma conta, servindo a Jesus e sendo honrado por Ele? Então, muitas vezes, nós olhamos, irmãos, para as nossas lutas, olhamos para a nossa vida, como aquele filho que tem um pai milionário e o pai cuida tão bem dele que não dá tudo o que ele quer. Ele quer ter uma vida regalada, quer viver à toa, e o pai, embora tenha riqueza e tenha dinheiro para dar o que ele quer, o pai não dá. Por quê? Porque o pai sabe que se der tudo o que ele quer, ele vai se perder, irmãos. E Jesus, ele tem um plano da salvação e ele é fiel a isso. Então, o que Jesus espera de cada um de nós é que cada um de nós seja fiel a Ele, seja fiel à sua obra, à sua palavra. Então, Ele nos dá tudo que nós precisamos, irmãos. Tudo que nós precisamos, Ele dá. Ó, Jesus, Ele veio oferecendo a paz do alto e Ele nos deu. Só que temos que tomar posse da paz do alto. Ele nos ofereceu o Espírito Santo, nos deu o Espírito Santo. Irmãos, a paz do alto, o mundo não sabe o que é isso. O mundo não sabe o que é a paz do alto. E nós temos a paz do alto. Só que muitas vezes a gente não usufrui dela, porque a gente é desesperado, irmãos. Nós somos desesperados, queremos as coisas para ontem. A gente não tem paciência de esperar, a gente não se coloca diante de Deus muitas vezes. Quer andar por conta, quer andar não é? Com as próprias forças. Não vai conseguir, irmãos. Então nós temos que saber lidar com todas essas coisas aí,
para poder servir a Jesus, poder usufruir de tudo aquilo que Ele tem a nos dar. Irmãos, as lutas passam, tudo passa, irmãos, tudo passa, enfermidade passa, luta passa, problema financeiro passa, tudo passa. É só perseverar, irmãos, perseverar. Aquele que persevera, irmãos, Jesus falou demais para cada um de nós, a palavra fala demais em perseverar. Perseverar, irmãos. Às vezes está com um problema grande, né? Você se coloca diante de Deus e você tem paciência ali, você persevera. Quando pensa que não, o problema acabou. O problema acabou. Resolveu, irmãos. Tem coisas, 99% dos problemas, eles se resolvem sozinhos, irmãos. Sozinhos. Você não precisa nem mexer com nada. É só deixar, se resolve. 99%. 99% dos problemas se resolve sozinho. E os problemas, 99% também somos nós que criamos, irmãos. Nós criamos problemas, né? Criamos muitos problemas. Né? Versículo 23, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí, capítulo 7, ó, versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então ele está citando aqui, o apóstolo Paulo, uma questão lá do Antigo Testamento, como era o casamento ali, a mulher estava ligada pela lei ao marido, né, irmãos? Mas ele está usando isso daqui para nos ensinar algo espetacular, né, irmãos? Versículo 3, ó. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Aí ele vem dizendo aqui no versículo 4, ó, isso aqui serve para cada um de nós. Então ele diz isso daqui, cita isso daqui, para poder explicar esse versículo 4 aqui, ó. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para o quê, irmãos? Para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de quê, irmãos? Do outro. Quem é o corpo de Cristo, irmãos? A igreja, os irmãos, né? A reunião dos irmãos. Para que sejais do outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto. Para quem, irmãos? Para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros. Olha que coisa, irmãos. E não querem operar hoje, irmãos? Até hoje, se deixar, vai querer operar, para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Então a lei é velha, já passou, acabou, irmãos. Então nós temos que viver em novidade de vida. Né? Como diz lá em 2 Coríntios também, capítulo 5. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é o que, irmãos? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então nós vivemos uma novidade, irmãos. A palavra é uma novidade. As boas novas chegou até nós. E hoje nós temos a palavra e podemos, né, irmãos, um pouquinho mais à frente aí, no capítulo 8. Irmãos, todos nós estamos em aperto, viu? Todos nós. Independente de quem quer que seja, irmãos. Estamos em aperto. Não temos para onde correr, irmãos. Estamos num caminho sem volta, né? Sem volta. Nós já conhecemos a verdade. Não tem mais para onde correr, irmãos. Não tem mais. Aí o sistema religioso aí, irmãos, as pessoas, elas ficam pulando de galho em galho. Elas ficam pulando de igreja em igreja, né? Ah, essa igreja aqui não está boa, vou para outra. A outra não está boa, vou para outra. Irmãos, nós não temos para onde correr. A nossa igreja é Cristo, né? Jesus. Ele é o líder da igreja. Então Jesus, irmãos, ele é o fundador. Jesus, ele é o nosso general. Jesus é o nosso exemplo. Então a palavra dele está aqui, né? Nós não temos para onde ir, não temos para onde correr. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim, ó. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, existem duas leis, né, irmãos? Uma lei lá do Monte Sinai e outra lei que Jesus, ele nos deu, né? O Novo Testamento aqui,
É o ministério da salvação, né, irmãos? Versículo 3. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma, pelo que, irmãos? Pela carne. Olha que coisa, né, irmãos? Por quê, irmãos? Porque a lei, se você pegar só a lei, ela é boa, né, irmãos? Só a lei é boa. Só que aí quando mistura com a carne, irmãos, a vontade, os desejos do ser humano, quando Adão e Eva pecaram lá, e eles passaram a conhecer o bem e o mal, não é, irmãos? O pecado entrou, né, irmãos? A carne, né, os desejos, as vontades, as paixões, começou a fluir na vida do ser humano. E aí quando foi dada a lei, isso aí já estava aflorado ali já estava grande já na vida do ser humano. E a lei ela veio para condenar mesmo, né, irmãos? Para matar mesmo, para acabar com tudo, né, irmãos? Mas por conta do quê? Se fosse só a lei sem a carne, né, sem os desejos do ser humano, estava tudo muito certo, irmãos. A lei é muito boa se você pegar só ela, né? Mas aí quando mistura com o ser humano, não dá certo, irmãos. Aí precisa a graça vir, né? E aí diz aqui, ó, versículo 3, ó. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado aonde, irmãos? Na carne. Então Jesus, ele veio, irmãos, e ele provou que, embora toda a raça humana, né, irmãos, estava em pecado, não conseguia vencer a lei, não conseguia vencer o pecado, ele veio e ele venceu na própria carne, ele venceu o pecado, ele não pecou em momento algum. Da sua boca não se achou engano, não é, irmãos? Da sua boca não se achou engano. Então hoje nós temos esse corpo aqui, irmãos, que por conta do pecado está morto, mas Jesus, ele veio vivificar cada um de nós, irmãos. Vivificar cada um de nós. E aí diz aqui, ó, versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então quando eu ando segundo o Espírito, irmãos, aí a justiça, ela se cumpre em mim. Então Jesus, ele veio e derramou a graça sobre nós, irmãos. E a gente passa a tomar posse. Por quê? Porque nós andamos segundo o Espírito. Versículo 5, ó. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quando a gente anda na carne, irmãos, a palavra é bem clara, não conseguimos agradar a Deus. Aquele que anda segundo a carne, ele se torna inimigo de Deus. É inimizade contra Deus, irmãos, e ele veio para nos reconciliar. Irmãos, essa palavra, não foi eu que escrevi, né, irmãos? Não foi eu que escrevi. O Espírito Santo, ele deu essa palavra para o apóstolo Paulo e ele deixou para nós. Então o Espírito Santo ele deixou essa palavra para nós. Irmãos, isso aqui não é fácil entrar em nós. Isso aqui é pregado há anos. Há anos, irmãos. Eu já ouvi essa palavra aqui. Irmãos. Há anos eu estou ouvindo essa palavra. Eu já ouvi essa palavra da boca de todos que pregaram essa palavra, irmãos, até hoje. Já ouvi. E quantas vezes eu me pego fazendo algo que não condiz com o Espírito, irmãos. Quantas vezes eu me pego pensando em algo que não condiz com o fruto do Espírito. Condiz com a obra da carne. E aí você se constrange, e aí você, não é? Aí você lembra da palavra, mas quando você lembra, você já pensou. Quando você lembra, você já fez. E aí eu pergunto para os irmãos, é fácil isso aqui entrar no ser humano ou é difícil, irmãos? Irmãos, é impossível ao ser humano. É só Jesus, é só o Espírito Santo, irmãos, para gerar isso aqui em nós. Porque isso aqui tem que ser gerado em nós. A palavra, ela é ministrada. Ela é ministrada como uma semente. Imagine que, a hora que eu cito esse versículo aqui, ó, versículo 7, ó. Eu vou ler aqui e os irmãos vão escutar, ó. Porquanto a inclinação da carne, quer dizer, aquele que se inclina para a carne, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Então a nossa carne nunca vai ser sujeita, irmãos. Nunca vai se sujeitar a Deus. E quando eu me inclino para ela,
Isso aí é inimizade contra Deus. Então eu lancei essa semente. Mas e para frutificar nos irmãos? E para frutificar? Não é, irmãos? Então é necessário um coração limpo, um coração aberto, uma mente disposta para ouvir. Tem que ser cingido os lombos do entendimento. Irmãos, a palavra tem que ser pregada, e pregada, e pregada, e pregada, e pregada, e pregada, e pregada. Tem que ser falado muitas vezes, para ficar selado, irmãos. Selado. Para quando o diabo lançar uma sugestão, você rebater na lata ali e falar assim, pera lá, Jesus deu a vida por mim, eu sou amigo de Deus, eu não posso ser inimigo dele, eu fui reconciliado com o Pai, e não vou seguir o seu conselho. Isso é uma seta, isso é um dardo, isso é um prato de lentilha, eu não quero isso daí. Eu sou servo de Jesus, eu sou servo da obediência. Então, irmãos, a gente tem que empregar força para chegar nesse patamar, né? Eu estou falando isso para os irmãos aqui, estou tranquilo aqui, né, irmãos? O diabo não tá me oferecendo nada nesse momento. Mas e quando eu estiver passando por uma luta? E quando eu estiver passando por uma tentação? Será que eu vou agir com essa mesma desenvoltura? Será que vai ser assim, irmãos? Com certeza não vai ser assim. Com certeza não vai ser assim. Porque a nossa guerra, ela é forte, irmãos. A guerra que o cristão enfrenta não é pouca coisa, não. A gente fala muito simples assim, né? Ah, o diabo lança seta, ele lança dardos. Mas espera lá, se eu tiver o escudo da fé, eu consigo rebater os dardos inflamados do maligno. É muito simples dizer. Só que, na batalha, quando você estiver num embate, quando você estiver passando por uma tentação, você conseguir levantar o escudo e apagar os dardos inflamados, irmãos, é muito complicado isso daí. Então a gente não pode desmerecer a nossa batalha, irmãos. A gente não pode pensar, Romanos capítulo 8, versículo 1 em diante, os irmãos sempre pregam isso. Eu já conheço de cor essa passagem. Eu já conheço de cor. Por que está pregando isso de novo? Não é, irmãos? Não podemos desmerecer a guerra que nós enfrentamos. E a guerra que nós enfrentamos, irmãos, nós temos que lutar com armas espirituais. Nós temos que ter fruto do Espírito em nós, irmãos, fluindo em nossas vidas, para a gente conseguir rebater o maligno. Senão não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Aí diz aqui, versículo... Onde eu estou aqui, irmãos? 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, é muito simples. Temos que fazer uma análise, não é, irmãos? Isso é cada um de nós, irmãos. Cada um de nós. A gente tem que fazer uma análise todos os dias e pensar, né, irmãos? A quem eu estou servindo? Como está a minha vida? Qual é o meu desejo? Né, irmãos? Qual é o meu desejo? O meu desejo é vida eterna? O meu desejo é ser obediente a Jesus? O meu desejo é combater contra o pecado? Se o meu desejo é esse, irmãos, pode ter certeza que eu sou servo de Jesus. Agora, se eu não quero mais combater contra o pecado, se eu não quero mais ser servo da obediência, irmãos, é complicado demais isso daí. É complicado demais. Então nós temos que fazer essa análise todos os dias. Quando a palavra fala que nós temos que a cada dia negar-se a si mesmo, tomar a cruz, isso é todos os dias, e seguir após ele, é fazer uma análise todos os dias. Todos os dias. A cruz, irmãos, é a mesma. A cruz é a mesma. A minha cruz é a mesma cruz dos irmãos. Não tem cruz mais pesada e cruz mais leve. Não existe isso daí. A cruz é a mesma. Por quê? Porque a cruz, ela só tem um objetivo, irmãos. Uma finalidade. Só uma finalidade. É crucificar a carne. Assim como Jesus foi pendurado no madeiro, a palavra fala que assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado também, e que todos olhem para ele. Então, quando eu olho para Jesus, eu tenho que imaginar que eu tenho uma cruz também, eu também vou ser pendurado, irmãos. A minha carne vai ser pendurada assim como a dele foi.
Então a cruz ela só serve para crucificar a carne. Então o problema não está em carregar a cruz. O problema está em não querer usar da cruz. Essa que é a questão, irmãos. E nós temos que usar a cruz. Então Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então eu sigo Jesus todos os dias com a cruz para crucificar a minha carne. Para crucificar as paixões. Crucificar os desejos. Isso é cada um de nós, irmãos. Não importa se tem 15 anos, se tem 20 anos, se tem 70 anos, se tem 80 anos. A carne sempre vai querer operar. Sempre vai ter alguma coisa para você crucificar ali, irmãos. Um desejo, uma vontade, alguma coisa um costume, não é? Alguma coisa que você está preso ali, tem que ser crucificado. Crucificado, irmãos. No versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então o corpo, irmãos, ele tem obras, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então a prova de que eu sou filho de Deus é que eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, irmãos, se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, a palavra fala que as paixões que nós tínhamos antes, tudo que nós fazíamos antes, dava fruto. E esse fruto nos envergonha hoje. Não é, irmãos? Nos envergonha hoje. E tem que envergonhar. Então, se o nosso passado nos envergonha hoje, aí nós somos filhos de Deus, somos conduzidos pelo Espírito e estamos padecendo pelo Evangelho. Agora, né, se eu tenho vontade de praticar as coisas que eu praticava antes, e está tudo certo, irmãos. Então aí é complicado. Isso que é o complicado, irmãos. Aí é problema. Aí é problema. Aí eu tenho que me entregar a Jesus verdadeiramente mesmo. Falar, Senhor, toma posse da minha vida. Porque eu tô já, né? Porque eu não consigo imaginar, irmãos. Eu não consigo imaginar. Eu vivi a maior parte da minha vida sem Jesus. Eu vivi a maior parte da minha vida no mundo, irmãos. Eu sei o que é o mundo. Eu sei o que é. Eu sei das maravilhas que o mundo oferece. Usufruí de bastante coisa desse mundo aí. Eu sei, desde novo, né, irmãos? Eu sempre tive uma vida boa. Desde menino, né? Sempre foi meio filhinho de papai. Meu pai sempre me deu tudo. Eu nunca ajudei ele com nada. Nunca precisava. Trabalhava para mim mesmo. Então o que eu ganhava era para mim mesmo. Gastava comigo, com o meu carro. E eu passeava, e eu fazia, e acontecia. E estava tudo muito certo, irmãos. Hoje eu consigo ver a tragédia que era a minha vida, irmãos. Eu consigo ver. Não tenho saudade de nada. Não teria vontade de voltar aquilo ali. E quando eu vejo meu filho, né, irmãos, no caminho da verdade, quando eu vejo ele no caminho da salvação, quando eu vejo meu filho unido com os irmãos, é o maior milagre que existe. O maior milagre que existe. Não tem milagre maior que esse. Eu não podia ser mais honrado do que eu sou, irmãos. Né? Então, se tem alguma honra que um homem pode receber em Cristo, irmãos, maior que essa não tem. Não tem. Aí eu vou pensar assim, eu só vou usufruir na vida eterna, só quando Jesus vier e resgatar a igreja, aí eu vou tomar posse da herança. Irmãos, eu estou usufruindo da glória de Deus, estou usufruindo das coisas que Ele, hoje mesmo, nesse mundo, nessa vida, já estou usufruindo já. E isso cada um, irmãos, pode usufruir, cada um. Hoje é sábado, né, irmãos? Sábado, 9 horas da noite. Com certeza, eu com 22 anos, né, irmãos? Com 22 anos tinha estragado a minha vida já, irmãos. Eu com 18 anos, eu estava na rua, irmãos. Eu estava na rua, sem hora para voltar, e com certeza, com o carro do meu pai, gastando a gasolina dele, porque ele tinha um carro melhor que o meu, torrando a gasolina dele, e estava de boa, não é, irmãos? De boa. Ia ficar até amanhã cedo, na rua, né? E aí, nós temos a possibilidade, irmãos, de servir a Jesus hoje.
e ter nossos filhos conosco, de ser honrado por Jesus, irmãos. Isso é muito bom, ter a paz do alto, irmãos. Você não está desesperado como o mundo está. O mundo está desesperado. Desesperado, o mundo não tem paz. E nós temos a paz do alto. Então nós temos que ser agradecidos, irmãos, a cada dia. A cada dia. Fala aí, irmão Veraldo, onde que eu estou aqui? 15. Versículo 15, ó. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, com medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Papai querido, né, irmãos? O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê, irmãos? Glorificados. Então, isso aqui é certo, irmãos, né? Com Cristo nós temos segurança. Irmãos, o que eu tenho a dizer aos irmãos, um conselho, né, irmãos? Eu, quando era do mundo, né? A Viviana era convertida. E os meus filhos também eram convertidos, né? Só eu era do mundo, né, irmãos? Irmãos, eu tinha muita paz quando ela tinha que deixar as crianças em casa, irmãos, comigo. Eu ficava bem. Quando ela ia para a igreja e levava as crianças, eu ficava sozinho em casa, irmãos, era muito ruim. Era muito ruim. Mas quando o Vitor, por exemplo, estava chovendo, estava frio, ou alguma coisa assim, e ela não levava ele para a igreja, deixava em casa, para mim era muito bom, irmãos. Então, o que eu digo para as irmãs, né? Não deixem seus filhos em casa. Não é, irmãos? Não deixe. Não deixe o cônjuge ganhar força nas crianças. Traga as crianças para junto de você. Traga as crianças para junto de você. Ganhe força as crianças. Não deixe as crianças, porque o marido ganha força nisso, irmãos. E é mais difícil ele se converter. Quando ele se vê sozinho, quando ele vê que a mulher é convertida, os filhos estão convertidos, só ele não é, aí a chance é maior. Então não sejam tolas, né, irmãos? Sejam inteligentes, sejam sábias, né? Tragam as crianças para a luz, tragam as crianças para a igreja, irmãos. É muito bom. Eu ouvi já, né, muita gente dizer assim, né? Ah, no passado eu levei meu filho para a igreja e eu forçava meu filho a ir para a igreja e ele pegou raiva da igreja. Irmãos, se dentro da igreja uma criança pega raiva da igreja, no mundo ela não vai pegar gosto pela igreja nunca. O mundo é muito bom, irmãos, para quem não conhece Jesus. O mundo é muito bom para quem anda na carne, para quem anda servindo ao diabo. Então, o lugar certo da criança crescer é junto dos irmãos. O lugar certo é com aqueles, irmãos, que servem a Jesus. Não tem lugar melhor. É o melhor lugar. Você pode pagar a melhor escola. Você pode pagar os melhores cursos. A melhor faculdade quando ele crescer. Não tem nada a ver com os irmãos. O convívio com os irmãos é muito mais excelente que isso. Muito mais. Então, é o que eu digo para os irmãos, né, irmãos? Então, para mim, serviu, né? Eu creio que para os irmãos também vai servir. Não é? Me ajudou bastante isso aí, a vir para a igreja. Porque se a Viviane tivesse desde cedo deixado as crianças junto comigo, eu tinha ganhado força nas crianças. Eu tinha educado as crianças do meu jeito, eu tinha feito do meu jeito e ela ia perder força. E hoje talvez estaria só ela aí. Né, irmãos? Vamos orar?